Muito bem, estou chegando aqui agora de volta com o papo de política e, infelizmente, o governo Alexandre Ferreira chegou ao seu final. Chegou ao seu final no último sábado. Lamentavelmente, um fim melancólico. Aquele que atacou, aquele que bateu, aquele que prejudicou, aquele que perseguiu, chega num triste fim. Nem os que estavam ao seu lado conseguiram salvá-lo. Para você ver como é que você estava equivocado, ó Alexandre Augustus, o imperador primeiro e último. E esta frase que eu trouxe lá do começo do seu governo, ó Alexandre Augustus, o imperador primeiro e último. E é o último. Que fim melancólico, que triste. Semana passada você gravou um vídeo, inclusive me chamando de derrotado. Que eu perdi a eleição, fiquei em último lugar, tive pouco mais de 700 votos. Verdade. Pior do que ser derrotado é ser rejeitado. Você é um rejeitado pelo seu próprio partido. E por incrível que pareça, se eu quisesse ser candidato a prefeito, eu teria no mínimo 3 partidos que me ofereceram a vaga. Olha que diferença de um derrotado para um rejeitado. Você foi rejeitado. E o pior de tudo isso, você hoje foi fazer a caça às bruxas. E eu acho que você tem razão, Alexandre. Porque, infelizmente, a sua incompetência é tão grande que você não conseguiu se cercar-se de gente sua que confiasse em você. Você teve que manter no governo gente que confiava no Sidney Rocha e que te traiu, que te apunhalou pelas costas. Agora, uma coisa eu acho que você tem razão. Não tem que ter caça às bruxas. Os traidores, porque traidor é traidor, mas você só se cercou de gente que te traiu e incompetentes. Né? Os traidores, no mínimo, deveriam ter chegado hoje, aliás, não era nem hoje, né? Na sexta-feira, no mínimo na sexta-feira, se tivesse um pingo de dignidade e entregue a carta de exoneração. Mas não. Foram cometer o ato de traição primeiro. E muitos dependem desse cargo. Tem uns aí que te traíram, que tudo o que quer, que está observando a pesquisa para correr para o lado de quem eles acham e pensam que o povo vai eleger, para garantir um cargo lá na frente. É isso que eles pensam. Mas essa gente não tem um mínimo de dignidade. Conheço gente aí que já traiu o seu criador. Que depois foi humildemente pedir beiradinha no governo. Conheço gente aí que você se cercou, que o histórico de traição é uma coisa horrorosa. E se precisar citar nomes, eu cito. Tanto aí dentro da prefeitura, nos cargos de confiança, tem gente aí que serviu ao PT e depois foi servir a outros senhores. O negócio deles é cargo. E você tem razão mesmo de demitir um dos seus mentores aí, o aprendiz de feiticeiro, que não aprendeu direito. Para superar o mestre tem que ser muito bom. Que foi o seu Marcelo Facuri. Seu mentor, o seu idealizador, junto com a Ayrton Sandoval Santana. Esses caras ganharam o que na vida? A não ser cargos. A não ser estar em busca de cargos. Esses caras conhecem o que de estratégia política? Essa é a pergunta que eu faço.
E tristemente, melancolicamente, você se cercou dessa gente. Lembre-se, lá atrás, a Dermes, no PMN, se juntou com o PT, depois viu que o PSDB ia ganhar a eleição, pulou de barco. O histórico de traições aí é uma coisa fenomenal. O próprio Ismar Tavares defendia o PT. Depois o Sidney ganhou, se ajeitou. Essa é a gente que você se cercou. Essa é a gente que você achava que ia derrotar todo mundo. Com histórico de traições fenomenal. Fenomenal. Mas a coisa nunca está tão ruim que ela não possa piorar. E com isso, hoje você pediu a cabeça de um monte de gente aí. Mas não deveria ter pedido. Essas pessoas deveriam ter a dignidade, se é que lhes resta alguma, que traidor não tem dignidade nenhuma. Essa gente deveria ter chegado com a carta de exoneração, no mínimo, e entregue hoje e saído, né, sem emitir um som sequer. Um som sequer. Mas o quadro eleitoral começa a se formar. Nesse quadro nós temos aí os candidatos já parcialmente definidos, como o Biali pelo PSB, provavelmente o Gilson de Souza de vice, Graciela pelo PTB, o Fernando Baldock surge como o novo nome do PMDB, né? Seu Sidney Rocha, provavelmente, se a justiça deixar, pelo PSDB, o seu Júnior Correia Neves, com a posição ainda indefinida, mas pode ser o candidato do PSD, né? E o Tiago Rodrigues pelo PSOL até o momento. Mas nós vamos aguardar e vamos voltar a bater esses papos políticos quando os fatos merecerem destaques.